Então, pessoal, vamos mais uma aula do seminário. Hoje nós vamos ter uma parte bem importante do livro de Mórmon, que é... Vocês vão ver. Então, para começar, façam sua oração, busquem um lugar mais tranquilo que a gente já vai começar a aula, tá? Então, como vocês viram, nós vamos ter a aula de 4 livros do livro de Mórmon hoje. Vamos ter o livro de Enos, Jaron, Omni e Palavra de Mórmon. E vocês vão entender um pouco mais sobre a história de cada um. Então, quando a gente parou, nós estávamos lá vendo a história de Jacó, legal. Então, Jacó ele teve um filho chamado Enos. E Enos, filho de Jacó, ele recebeu as placas. Então, ele recebeu a responsabilidade de escrever, de fazer tudo isso. Então, o que aconteceu com Enos? A história dele é uma das mais interessantes do livro de Mórmon. Então, Enos, filho de Jacó, lá, ele saiu para caçar. E nessa de sair para caçar, ele foi e começou a pensar nas coisas que o pai dele ensinou para ele, e a refletir sobre os mandamentos, sobre o Cristo, sobre tudo. E ele foi fazer uma oração. E ele passou o dia inteiro orando. Ele orou o dia inteiro e vamos ver o que aconteceu. Eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem. E principalmente o versículo 4 de Enos é bem conhecido. Ele fala o seguinte: E minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador e clamei-o em fervorosa oração e súplica, por minha própria alma, e clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a levar minha voz até que ela chegou aos céus. E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. Então o Senhor respondeu a oração de Enos e todos os pecados dele foram perdoados. Mas parou por aí? Não. Enos é gente como a gente ganha uma coisa que é mais. Então Enos continuou fazendo sua oração, sua súplica ao Senhor, mas agora com outro objetivo. Ele já tinha ajudado ele mesmo e agora ele queria ajudar as pessoas que ele amava, os irmãos dele. Então ele fez o seguinte: ele orou para que o Senhor pudesse abençoar os irmãos dele, os nefitas, o povo dele, a família dele e tudo mais. E o que o Senhor fez? Ele prometeu que se essas pessoas guardassem os mandamentos, eles teriam por direito a terra prometida, que, lembrando, é aqui as Américas, e que esse povo ele seria feliz. Aí nisso, parou por aí? Não, Enos continuou sua oração e agora, para um pedido bem diferente, ele começou a orar caso os nefitas não se arrependessem, não fossem mais o povo da promessa, que o Senhor pudesse preservar a história deles, as placas, para o benefício dos lamanitas, para que com o tempo eles viessem se arrepender. Isso é bem interessante porque o Senhor ele realmente respondeu a oração, o pedido de Enos, e ele cumpriu todas as promessas. Uma das promessas que foi cumprida somos nós. Os lamanitas que ele fala era o povo daqui. Nós, todos os brasileiros, somos descendentes dos lamanitas também, que eram também fazem parte dos índios. E nós hoje temos a oportunidade de nos arrependermos e justo com as escrituras, as placas que Enos foi um dos escritores. E isso de Enos conseguir elevar a sua oração não para o nível pessoal apenas, não para apenas eu, mas para as pessoas que ele ama, e também ser tão bom que orou até pelas pessoas que ele não gostava, que eram os inimigos dele, mas para que eles também tivessem salvação. Então esse é o maior ensinamento que ele nos deu. Leiam todo o livro inteiro, tem, sei lá, 27 versículos, é minúsculo, leiam tudo. Então, seguindo a história, temos agora o livro de Jaron. Jaron, ele é filho de Enos e ele ficou responsável pelas placas depois da morte do pai dele, né? Só que Jaron, ele não, embora ele também tivesse o dom de profecia, que nem o avô dele, Jacó, que nem o pai dele, Enos, ele não falou muito sobre essa parte profética do livro de Mórmon. O livro dele vai falar um pouco mais sobre o crescimento da civilização nefita, sobre como eles se tornaram pessoas ricas, industriosas, como eles estavam, tipo, o outro patamar de civilização diferente dos lamanitas, embora os lamanitas crescessem muito em número, eles eram muito fortes também, mas a força dos lamanitas era muito mais braçal. Aqui eles descrevem o povo nefita como um povo inteligente, um povo que está crescendo, tá ganhando, ficando rico. Isso é legal de entender como o Senhor ele tá abençoando as pessoas espiritualmente e materialmente também.
E dando sequência, agora nós temos o livro de Omni, que é um livro bem interessante, vocês vão ver como ele parece coisa de filme. Então, nós saímos do livro de Jarão, que tem muito falando sobre a civilização nefita. Ele é o menor livro do livro de Mormon, ele tem 15 versículos só. E o livro de Oni também é bem diferente, porque ele nos livros que tem um tempo, uma cronologia muito grande. Ele vai de 323 a 130 anos antes de Cristo. Então ele tem um tempo muito extenso. Ele só vai perder para Quarto Nef e Éter, mas são livros que tem vários capítulos. Aqui tem quantos versículos? Deixa eu ver o livro de Omni. Tem 30 versículos. Então conta bastante coisa, mas extremamente resumida. Primeiro vai falar um pouquinho sobre Omni, né? Que foi. Omni era o filho de Jaron. Só que naquela época existiam muitas guerras. Então, Omni, ele não teve tempo de escrever. Ele recebeu lá, meu filho, escreva aí nas placas o seu legado da família. Mas ele fala o seguinte: mas eis que ele fala, né, que viveu muito tempo na guerra e que o povo nefita ele começou a ser desobediente. Fala o seguinte: mas eis que eu próprio sou um homem iníquo e não guardei os estatutos e mandamentos do Senhor como deveria ter feito. Então, ele assume que não foi uma boa pessoa, que não foi um profeta, ele não tem mais o dom de profecia, mas ele escreveu. E depois disso, ele passou para o seu filho, que era Amaron. Aí Amaron escreveu pouquíssimo também, que depois passou para Quemis, que era seu irmão mais novo. E depois Quemis passou para Abinadom. É isso aí mesmo. E depois passou para o seu filho, que era Amaleque. E Amaleque finalmente era uma pessoa boa. E ele fala bastante sobre o reinado do rei Mosias. Como é que aconteceu, gente? Então tava lá o povo nefita, tava tendo muitas guerras, muitas brigas, e eles descobriram uma terra chamada Zaraela. Então o povo nefita justo, liderado pelo rei Mosias, foi até essa terra, que era como se fosse uma terra da promissão 2.0, a terra da promissão dentro da terra da promissão. E lá eles viram que o povo de Zaraela era um povo que era descendente dos Jareditas, que eles tinham falta, eles não tinham perdido sua língua, não sabiam mais nada sobre Deus nem Jesus Cristo. E o rei Mosias começou a ensinar isso ao povo e ele acabou se tornando seu rei. E na época de Amaleque, ele viu que o rei Mosias era uma pessoa muito boa e ele deu as placas para o seu filho, que era Benjamim. E quando ele se tornou rei. E foi bem legal essa história. Muito top mesmo. Então é isso. Essa parte do livro é mais basicamente isso. Vai contar sobre a história do povo saindo da terra de Nef, indo para Zaraela, o reinado do rei Mosias e agora o começo do reinado do rei Benjamim. Após o livro de Omni, nós vamos ter uma intercessão. O que é isso? Então, vamos ver aqui. O livro de Omni, toda essa parte que veio primeiro, o segundo Nef, todos os livros que vieram depois, fazem parte das placas menores de Nef, que contam essa história, como se fosse uma linhagem familiar, entendeu? E essas placas foram guardadas e começaram a ser escritas novas placas, que vai ser depois deste capítulo. E as palavras de Mormon é o seguinte: existiu um profeta chamado Mormon, Avá, né? Tem só o nome do livro de Mormon. Então, este cara, ele foi o grande redator do livro de Mormon. Ele foi um editor, ele editou o livro todo. Inclusive, a parte desse começo, ela é resumida. Então, e a parte também dos outros livros são bem resumidas e foram tudo passado por ele. Então, vamos ver aqui. Primeiro, para vocês se situarem, essa intercessão foi feita pelo próprio Mormon muito depois da história de Omni. Ele não é parente de Omni nem nada. Ele deve ser descendente de Mosias e do rei Benjamim, que é esse rei que recebeu as placas novas de Amaleque. Então, primeiro, nós estamos lá,
lendo o livro de Mormon, estamos no livro de Homem e de repente, próximo capítulo, pulamos de 323 a.C., que foi quando o livro de Homem começou a ser escrito, para simplesmente 385 anos depois de Cristo. Nessa época, tá simplesmente Mormon com seu filho Moroni, onde ele deu suas placas para Moroni, e eles estão vendo a destruição do povo nefita. E é bem legal você imaginar isso, sabe? E ele pede para que o Senhor possa abençoar que eles não morram, que eles possam proteger as placas. E ele fala que ele resumiu as placas, elas são escondidas, e que ele infelizmente não pode escrever tudo o que aconteceu com o povo nefita, que o que tem escrito nas placas não é nem a 100ª parte da história. Acho até legal que ele não fala nem da história, é a parte das coisas do meu povo. Então são muitas coisas, são muitos relatos que foram perdidos, mas não foi perdida a sua essência, porque o Senhor ele ajudou a resumir, a deixar a essência de tudo mais importante, para que a gente tivesse contato, e isso não é nem para as nefitas mais, porque o povo já foi destruído, não tem mais ninguém para salvar naquela época. Ele fez isso para nós, para nossa época, para nossa geração, para as pessoas que vieram após a restauração do Evangelho por Joseph Smith. E ele vai falar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu quando o Amaleque ele entregou as placas para o rei Benjamim. Então ele fala que o rei Benjamim ele foi um ótimo rei, que ele abençoou muito o povo, mas que o povo vivia numa época de muitas guerras. Então o rei Benjamim ele governou e lutou bravamente. Acho muito legal que ele fala que ele usou a espada do rei de Labão. Então imagina, sabe, o rei lá lascando lá com a espada do Labão, deve ser muito massa. Eu fico pensando muito nos filmes de guerra, fico toda a minha cabeça quando eu tô lendo o livro de Mormon. E que ele enfrentou e castigou muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. Então ele era tanto um líder governamental, como um militar, como um religioso. O cara era brabo, ele era bom. E termina, gente, isso. Então, a partir de agora, no próximo aula, nós vamos começar a ver o livro de Mosias e o resumo das placas maiores do livro de Mormon. E é bem interessante, eu gosto muito disso, dessa parte do livro de Mormon, que embora sejam pequenos livros com poucos versículos, eles são muito abrangentes em história e o conteúdo deles é importante para outras histórias que vão vir em sequência, dão para você ligar tudo isso. Então, é a aula de hoje que eu deixo para vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.